Oi, gente! Esse vídeo aqui é continuação do vídeo anterior. Então, se tu não viu o vídeo anterior, nós respondendo alguns comentários, então volta ali no vídeo anterior e depois segue nesse aqui. Eu tô editando o segundo porque ele ficou muito longo, não teve como eu colocar só num. Então, eu dividi em duas partes. Então, se tu não assistiu o vídeo anterior, volta lá para depois continuar assistindo esse aqui, tá, pessoal? Espero que vocês gostem e comentem bastante aí no vídeo, tá? Simplicidade, e eu gosto da simplicidade. As coisas simples é o que dá certo pra gente aqui. Então, acredito que isso tá dentro da gente. Porque a simplicidade, a gente tem prazer na simplicidade. A gente tira prazer, a gente não adianta. Quer ver a gente triste, a gente tá no meio da cidade. A gente só vai à cidade que a gente precisa, né? Por nós já tínhamos ido embora faz tempo, mas não tem oportunidade. E na falta de oportunidade, o Douglas tem os afazeres dele, tem os clientes dele na cidade, né? Nós vivemos dos clientes dele, né? Ele traz o pão de cada dia através dos clientes dele, né? Então, por isso que a gente não abandonou a cidade. Mas por a gente já tinha ido embora faz tempo pro meio do mato, ter galinha, ter o nosso campo, com nossos cavalos, né? A gente ainda não se desfez do pé de pano do gaúcho, mas a gente não sabe o que vai ser daqui para frente, porque é só o Douglas que trabalha. A gente não reclama disso, que nem ele falou, a gente não reclama disso. Mas a gente sabe que não é fácil também por outro lado, né? Mas a gente ama a simplicidade. O verde, os pássaros, a natureza, o vento. A gente ama isso aí. E a gente vê beleza nisso. A gente vê alegria nisso. Quer nos ver triste? É estar no meio da cidade, num lugar muito movimentado, onde não as pessoas não apreciam os animais, não apreciam a natureza. Porque infelizmente tem gente que não gosta de bicho, tem gente que não gosta de planta, né? Tem gente que gosta só do material, valoriza só o material. E a gente não, a gente valoriza a vida, que é diferente, né? E assim como tem os que gostam da cidade. Tem gente que gosta de estar ali na cidade, gosta, sabe, a cidade, ela tem uma facilidade. Eu preciso de uma coisa, eu vou no mercado e compro. Eu preciso de tal coisa, eu vou ali e compro. Precisei de uma emergência, né? Que é uma das coisas do campo, às vezes, que é um pouco mais difícil. Precisei ir no hospital, coisa e tal, é um pouco mais difícil. Mas a cidade tem sim a sua acessibilidade, né? E Mas não é o que a gente a gosta. gente sabe disso, mas não é o que a gente gosta. Tanto que a gente várias vezes aqui tentou, a gente não quer, vamos por assim, vamos sair daqui para ir lá pro centro da cidade. Não tá dentro da gente. Então a gente pensa assim, se a gente saísse, a gente queria um lugar mais para fora também, mas eu não posso, vamos por assim, ir lá para onde tá o vô, porque eu tenho uma profissão hoje, eu tenho meu trabalho aqui hoje, a gente vive disso, né? Como ela disse assim, eu trago pão de cada dia para casa através dos clientes que eu tenho. Já faz aí quase 8 anos que eu trabalho nisso. Então hoje a gente vive disso. Então eu não posso ir para longe assim que eu não consiga vir na cidade. Também não adianta a gente ir embora e ficar só ela no campo e eu tenho que vir para a cidade para trabalhar. Aí também não é vantagem, né, pessoal? A gente não pensa nisso, né? Então a gente fica nesse meio termo. Aqui a gente tem um pouco, é um terreno, mas a gente tem um pouco do campo e um pouco da cidade, vamos assim dizer. A gente tem o canto dos pássaros, a gente tem aqui, a gente tem nossos bichos. Claro que a gente tem o cavalo, que a gente não sabe o que a gente vai fazer ainda. Como a gente não tem um lugar maior, a gente fica sem ter ideia ainda do que vai acontecer, vamos supor assim, até a metade do ano aí, né, que a gente vai prosseguir assim. Não é falta de tentativa da gente, a gente já tentou várias vezes algum lugar próximo aqui do bairro onde a gente mora, a gente tentou vários lugares, mas também é que nem outros problemas, assim, não compensa nós sair de um terreno para outro terreno, né? Então a gente está Não esperando em compensa. Deus, né? Tem a palavra que ela comprar e sem dinheiro, né? A gente se baseia nessa palavra aí, comprar e sem dinheiro. A gente comprou carro sem dinheiro, a gente adquiriu muita coisa dentro de casa sem dinheiro. Então a gente vive nessa aí. Cada um tem uma fé, mas a gente vive dentro daquilo que a gente acredita, né? Comprar e sem dinheiro. Então até hoje nós estamos aqui, muitas das vezes sem ter a condição financeira, a gente chegou aqui, a gente, né? Então a gente tá esperando, né? Tudo coopera pro bem. E os cavalos também, só o Misael tinha um jeito com eles. O Misael só chamava eles vinho,
O Misael pegava eles no campo. E agora lá onde o pé de pano tá, eu não sei como a gente vai pegar ele, porque ele tá num lugar com cavalos de aras. Junto com o cavalo de aras. Lá onde na frente parecia uma chacrinha. Mas não era, a frente não condiz com o que é o terreno do homem, os hectares do homem lá, né? Então ele tá com cavalos só de elite lá. Então ele vai voltar de lá, ele vai tá daquele jeito. E no campo, só quem pegava ele era o Misael. O Misael tinha o jeito dele para pegar. Então o Misael botou o jeito dele nos cavalos. Não sei como explicar essa parte. E nós não temos habilidade. Não temos habilidade. O pé de pano, uma vez que pus o cara no campo, me pisou no pé, quase me arrancou a unha. Então nós não temos habilidade. Então eu vou ter que fazer umas aulas para mim ver o que eu vou fazer se eu for ficar com ele, né? Para mim poder cuidar dele, porque ele fazia o que queria comigo, né? Vocês sabiam, né? Ele fazia o que queria comigo. Fugia de mim, comia as folhas da mora do Douglas, fazia um sucesso comigo. Mas é isso. Nós amamos a nossa simplicidade e mesmo que um dia nós íamos prosperar, eu acho que nós não vamos, acho não, eu tenho certeza que nós não vamos sair disso. Nós não vamos sair disso porque os tempos são difíceis e nós não devemos se apegar em coisas materiais, nós devemos se apegar na vida, nas coisas que nos dá alegria, prazer, né? Então é isso. O dinheiro é bom, mas ele vai e passa, né? Assim como tu pega R$1.000 na mão, amanhã os R$1.000 já não tem mais. Tu vai no mercado, foi embora. Tu foi comprar alguma coisa, foi embora. Tu vai ter que trabalhar para conseguir de novo. Então, a gente pensa assim, sabe? Tudo é passageiro. Um carro é passageiro, uma casa é passageira, ela vai estragar. Então, a gente pensa nisso. O dinheiro é bom, mas é bom, mas traz uma alegria passageira que nem nós. Podemos ir lá viajar e voltamos. E voltamos porque o dinheiro nos proporcionou isso. Trouxe uma alegria momentânea, mas não é aquilo que nos traz vocês entenderam, né? A verdadeira riqueza é a pessoa estar com saúde. Se ela está com saúde... E com paz interior. Com paz interior. Se ela estando bem com ela, estando bem com os demais ali, ela tendo saúde, o resto é que nem dizia os antigos. O resto a gente corre atrás. Pode demorar, pode não demorar, mas a gente corre atrás. O importante é estar bem. Porque a pessoa que ela está enferma por dentro, ela não vê alegria em nada, ela não vê um pássaro cantando, não gosta. Se vê um pasto alto, já não gosta. E ela não gosta de um bicho. A pessoa que está enferma por dentro, ela não vê alegria em nada, ela não vê beleza em nada. E a pessoa que tem paz por dentro, e ela tem os bons olhos, ela vê, tudo que ela olha, ela vê com os bons olhos. Tudo que ela olha, ela vê alegria naquilo. Na simplicidade, a pessoa olha... Tem pessoas que olham a simplicidade, ai, que horror, pobreza. Mas tem pessoas que olham a simplicidade e admiram, e veem Deus na simplicidade, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso aí. Não tem como explicar de outra maneira, né? Vocês entenderam o que a gente quis dizer. Eu queria ler o comentário, que para finalizar o vídeo aqui, eu acho que só tem mais um comentário no outro vídeo ali, senão não tem como eu ler tudo, até porque senão eu não consigo subir o vídeo, né? Aqui diz @Josi Aguiar, não sei se é o nome dela, @Josi Aguiar. Ela respondeu: eu lhe entendo perfeitamente, sei muito bem o que é ter família e ser sozinha, mas isso mostra o quanto somos fortes. Foi quando eu encontrei Jesus Cristo que me deu a força que eu não tinha. E você já venceu, minha amiga. Queria tanto falar meu testemunho para você. Josi Aguiar, por que eu resolvi ler o teu comentário? Porque diz assim, eu entendo perfeitamente, sei muito bem o que é ter família e ser sozinho. Assim, em relação à família do Douglas, eles são unidos. Tem a mãe dele e os 3 irmãos do Douglas, são 4. Porém, eles moram longe da nossa casa e eles têm as dificuldades deles, né? Então, eles são pessoas muito humildes, financeiramente falando, e então nós moramos longe, nós não temos muita comunicação, são pessoas humildes, né? Mas eles são pessoas unidas, né? O que a gente precisar, a gente sabe que a gente pode contar com eles. A irmã do Douglas mesmo, ela tem um filhinho autista, né? Tem as dificuldades dela, ela,
né? Mas o que nós precisar dela, ela tá aí para nos ajudar, tanto financeiramente como uma mão amiga. A mãe do Douglas, ela tem todas as dificuldades dela que vocês sabem que ela tem, que eu já contei para vocês. Ela toma os remedinhos dela, mas quando ela tá medicada, ela é uma pessoa maravilhosa. Ela gostava de vir para cá antes quando ela caminhava, agora ela não consegue caminhar mais porque ela é obesa. Mas ela diminuiu o peso por conta dos remédios. Ela tem tireoide, no caso, né? Ela descobriu tireoide porque ela tinha muita gordura, muita. E para a altura dela, mede quanto? Ela dá no meu ombro, menos que meu ombro. A mãe mede 1,40, eu acho, 1,45 por aí. 1,45 eu acho no máximo. E aí então ela é muito obesa. E aí foi descobrida a tireoide. E aí, então por isso que ela deu uma emagrecida que vocês viram ali no vídeo. Mas mesmo com toda a dificuldade dela, quando ela tá medicada, ela é uma pessoa maravilhosa. Ela gostava de vir para cá quando ela caminhava antes, né? Ela gostava de vir passar o dia. E os outros irmãos Douglas também têm as dificuldades deles, mas moramos longe e eles têm as dificuldades dele, né? Mas não que a gente não possa contar com eles. O Douglas disse, não, com a minha família a gente sabe que a gente pode contar. O pai dele tá passando por um momento difícil, não tá aqui, ele tá longe, né? Mas o Douglas de lá de vez em quando vai ver ele. Enfim, mas em questão da minha família já é diferente, né? Em questão da minha família, meus pais são separados desde que eu tinha 10, 11 anos, por aí. Eu tenho 2 irmãos, mas eu não fui criada com eles me rejeitaram. Mas, quanto a isso, tudo bem, eles me rejeitaram, eu conto isso para todo mundo, mas tá tudo bem, não tem problema nenhum, se toquei a minha vida. Então, eu tenho 2 irmãos de sangue, mas eu não tenho contato nenhum com eles. Há mais de 20 anos que eu não tenho contato com esses meus irmãos. E o meu pai, eu tenho contato com ele cuidou aqui dos meus pets enquanto nós estávamos viajando, mas o meu pai, para mim ver ele, eu tenho que ir lá, porque meu pai é difícil, ele não vai em casa de filho, né? É o pai antigo, ele bem antigo. É quase igual o meu pai, no caso. É. Eu conheço mais o pai dela, porque o pai dela trabalha comigo às vezes, então foi assim que a gente se conheceu. Esse tempão que eu tô trabalhando aí, bem se ele trabalhou comigo, nós trabalhamos muito tempo junto, então... O meu pai é pedreiro e trabalha, às vezes o Douglas precisa de um auxiliar, de alguém que ajude ele, e o meu pai vai ajudar ele, né? E o meu pai, ele é mais ou menos como um senhor, assim, não é tão senhor, mas é um senhor. E ele é bem antigo, né? Mas ele é muito carinhoso, quando eu vou lá ele gosta de me abraçar e coisa. Eu vou tentar gravar ele para vocês. Mas assim, em relação agora à minha mãe, eu não tenho mais contato com a minha mãe. Eu já tinha pouco contato com ela. Eu e o Douglas, nós ia lá ajudar ela, vocês sabem, né? A gente ajudou ela e tal. Você sabe, tá registrado aí, tem vídeo aí. Quem me acompanha há mais tempo sabe do que a gente já fez lá por ela. Mas agora, com toda essa complicação do meu filho, se encerrou. Não temos mais comunicação, não temos mais conversa, né? Em relação ao meu filho foi morar com a minha mãe, ele foi morar com a minha mãe sem a minha autorização, né? Mas é vida que segue, é vida que toca. Não vou mais sofrer, não vou mais chorar. Tá ótimo, tá tudo nos seus conformes, né? Eu acho que já tá tudo estabelecido, digamos assim. Porque, olha pessoal, a gente diz assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? A gente começou a trabalhar muito cedo, como a gente era muito, tinha nossos problemas financeiros, então a gente começou a trabalhar muito cedo. Acho que a maioria do brasileiro, alguns tiveram a oportunidade de trabalhar mais tarde, começar mais tarde, mas eu trabalhei muito cedo. Então o que acontece? Quando eu conheci a Pamela, ela tinha o Misael tinha 4 anos. Então quando a gente casou, eu assumi o Misael, eu criei o Misael, né, com o bom e o melhor que eu pude oferecer para ele, né, para ela. Nunca, graças a Deus, fome a gente nunca passou, a gente teve. Da memória do celular, porque eu tinha esquecido de esvaziar a lixeira. O Douglas estava falando sobre o Misael, que quando ele me conheceu, ele assumiu o Misael, ele tinha 4 anos. E aí então a gente, né, eu dei o melhor que eu pude para ele, dei o melhor que eu pude para ela, né. Fome, graças a Deus, a gente nunca passou, tivemos as nossas dificuldades, né. Só que acontece, pessoal, a gente cria o filho, a gente não cria o filho para nós, né. A gente cria o filho para o mundo. Infelizmente, assim, o pai sempre quer que o filho cresça, estude, tenha uma ótima profissão,
tenha uma ótima família e que nunca passe o que? Trabalho. É o que a gente quer, é o que a gente deseja. Eu acho que todo pai deseja isso pro filho. Só que infelizmente nem sempre é como a gente quer, né? Então a gente educou o Misael, a gente cuidou do Misael até onde ele achou que estava bom, entendeu? Então ali a gente começou, teve umas situações ali que a gente começou a repreender, a gente começou a falar, tá? A gente nunca bateu, sabe? Sabe quando aquela coisa de bater, a gente nunca bateu. Teve uma situação que aconteceu ali, que ele sumiu, coisa e tal, acho que foi a vez que eu dei uns puxão nele, mas foi essa vez aí. Entendeu? Então aconteceu isso, e aí hoje em dia ele tem 14 anos, né? A gente sabe que hoje em dia no Brasil, 14 anos a criança ela já tem, no caso, a autonomia de escolher com quem ela quer ficar, né? Então aí aconteceu isso aí, aconteceu as situações dele de certas amizades, de certas coisas, e a gente pensa assim que eu fui criado como meu pai dizia assim, né? A gente foi criado do jeito certo. Então, olha, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, pronto, acabou. Eu fui criado assim, pessoal. E eu me criei assim, graças a Deus nunca usei droga, graças a Deus nunca fiz coisa errada, sabe? Então, hoje a gente tá aqui, a gente criou ele nesse sistema aí, eu criei ele nesse sistema. Quando eu trabalhava vendendo pão na rua, eu carregava o Misael. O Misael nunca ficou sozinho, o Misael nunca, não, eu sempre carreguei o Misael. Eu sempre cuidei do Misael, sempre levei o Misael pro colégio. Quando nós conhecemos, nós vendíamos pão caseiro de porta em porta em toda a cidade. E aí, quando ele ia sozinho, ele levava o Misael. Quando eu ia fazer outro bico, que eu trabalhava num salão de beleza também, e Douglas ia sozinho e levava o Misael para vender pão. Então, nós vendíamos pão caseiro de porta em porta. Então aí foi uma fase aí que talvez ela não tenha comentado. Talvez num outro vídeo a gente Tem comente. muita coisa para eles descobrirem ainda. Então o Misael sempre teve assim com a gente. Quando ele queria o cavalo, sabe? Todo mundo ajudou para comprar o cavalo, mas a gente deu a maior parte para comprar o cavalo. Então a gente comprou o cavalo para ele. Eu dei acho que umas 4, 5 bicicletas para Misael. Quando ele queria comprar o cavalo, todo mundo dizia que nós éramos uns pais mal, porque nós não realizávamos o sonho do Misael. Porque ele falava para todo mundo, para minha família do meu pai, que ele tinha um sonho de ter um cavalo e eu não deixava. Aí eles botaram na cabeça do Misael que eles iam ajudar cada um com um pouquinho para o Misael comprar o cavalo. Surgiu uma tal de uma petiça e aí o Misael enlouqueceu que queria tal da petiça, que queria tal da petiça. Aí as pessoas que disseram que ia dar o valor para ele não deram, algumas ajudaram com 50 pila. Não deram, e a maior parte vem de quem? Do papai e da mamãe. Aí nós fomos lá, compramos uma petiça, chúcara, que ela não era domada, ela ficou chúcara mansa com a gente aqui em casa. Então, tudo que ele queria a gente dava para ele. Se ele queria uma bicicleta, eu perdi as contas de quantas bicicletas o Douglas deu para ele. Porque o Douglas, ele entendia muito de bicicleta. Então, toda hora a gente dava de aniversário uma bicicleta para ele. E ele vendia, negociava, sem a gente saber, né? Pode seguir falando. Então, hoje o que aconteceu? Resumindo hoje, para não ficar o vídeo muito grande, resumindo hoje ele escolheu ir morar com a avó dele, porque, pessoal, não é que a gente tem um sistema, eu acredito que todo pai tem um sistema que é assim, ó, tu não vai deixar na tua casa o teu filho fazer o que quer contigo. Então a gente tem isso aí, então a gente impôs regras, não era regra de vai fazer tal coisa, não. O Misael tinha duas tarefas aqui em casa só, que era só arrumar o quarto dele, tá? E retirar os cocôs do cachorro. E isso que o Misael tá com 14 anos, pessoal. Eu com 12 anos eu comecei a trabalhar. E ele não fazia as tarefas dele. Há alguns que vão falar, que não pode fazer isso e coisa e tal, pessoal. Cada um tem o seu sistema. Um menino com 14 anos não poder arrumar a cama e tirar os totô dos cachorros como forma de atividade. Porque o que acontece, pessoal, quando a criança é nova, tu tem que fazer alguma coisa, senão ela vai fazer o quê? Ou ela vai ficar enfiada no telefone, que muitas das vezes é ruim, porque hoje em dia a internet tu vai em qualquer lugar, tu faz qualquer coisa. Ou a criança vai simplesmente pro lado errado. Então ele só tinha essa tarefa dele, ele acabou não seguindo. Ele fez os 14 anos dele, ele achou que não precisava mais cumprir regra nenhuma. E aconteceu essa situação aí com a mãe dela, que não convém comentar, aconteceu essa situação aí toda, e ele foi morar lá com a avó dele. Então ele foi morar lá, ninguém correu ele daqui, vai embora. Não, ninguém disse isso, vai embora. Tanto que o quarto dele tá ali. O quarto dele tá ali, com as coisas dele ali, as coisas de gaúcho estão ali. Tá tudo ali, pessoal. Ele decidiu
tá? Ele decidiu a situação dos cavalos, ele abandonou os cavalos e coisa e tal, a gente tá lá, e até dessa plana não tem condições de ficar lá cuidando do cavalo, o cavalo que a gente não, eu não uso o cavalo, ela não usa o cavalo, a gente não quer vender para qualquer um, não quer dar para qualquer um, mas é uma situação que a gente acaba perdendo ali porque não tem uma utilidade para nós. Então aconteceu a situação, por isso que vocês não vê mais ele de repente aí não vê mais ele no vídeo, coisa e tal. Mas foi essa situação que aconteceu aí. Não, elas sabem que ele não mora mais com a gente, mas elas acham que eu tô triste, né? Como mãe. Ah, triste eu fiquei, né? Mas assim, eu vou seguir minha vida porque não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Eu vou ficar deprimida, vou me afundar na tristeza, não tenho o que fazer. Assim, ó, eu procurei os meios, como é que se fala? Só para dar uma palhinha de meios judiciário, como é que se diz? Eu acho que o jeito certo, não digo lei, né, mas os órgãos competentes. Eu procurei os órgãos competentes, por quê? Porque a guarda dele é minha, a guarda dele é minha, como ele tem 14 anos aqui no Brasil, até os 17 tem aquela lei do menor, então a guarda dele é minha. O pai dele mora, eu acho que em Santa Catarina, por aí, tá. Então, o pai de sangue. Então, a guarda dele é minha. Então, como ele for morar lá com a minha mãe, e lá ele tá solto, faz o que ele quer, ele tá solto da vida. Você já sabe, não vou dar o nome aos bois, vocês já sabem, porque eu acho que uma palavra basta para um bom entendedor. Então, lá ele tá fazendo o que ele quer. Então, como eu procurei os órgãos competentes, já ontem já dei entrada nos papéis e tal, então já foi comunicado aos órgãos competentes que ele não mora mais comigo. Então, qualquer coisa que acontecer com ele, os órgãos competentes, a justiça não vai recorrer até a mim. Vão recorrer até o tutor, que agora o responsável por ele é a minha mãe, não sou mais eu. Né? Não sou mais eu. O Ministério Público já foi comunicado, porque eles comunicam o Ministério Público, né? Porque com 14 anos, eles me explicaram. Como ele tem 14 anos, ele tem direito de escolha. Infelizmente, se ele não quiser mais voltar para minha casa, é o direito de escolha dele, ele não volta mais. E eu acredito que para cá ele não volte mais, porque foi a escolha dele sair. Então, como ele tem o direito de escolha, ele vai ficar onde ele quiser. E se nenhum familiar meu mais quiser, ele vai para casa lá que você sabe. Porque é assim, pessoal, acredito que todo mundo, né, alguns já passaram por isso, né, e tomara que ninguém passe. Mas é que assim, pessoal, o que acontece aqui na nossa cidade, o índice de drogas, essas coisas, é alto aqui. Eu acho que em todo lugar é alto, só que aqui a gente, por a gente, sabe, conhecer bastante gente aqui, a gente conhece várias pessoas que já tiveram problemas e hoje em dia alguns filhos estão guardados, vamos assim dizer, né? Porque eu não sei se pode falar essa palavra no YouTube, estão guardados, né? O que acontece? A gente sabe que quando dá um problema, a primeira pessoa a ser responsável é o pai, ainda mais a pessoa sendo menor. Então o que acontece? Para não dar esse problema aí, sabe, não cair tudo, dependendo do problema não cair tudo sobre ela, ela acabou fazendo isso aí. Não que a gente vai abandonar, pessoal, não. A gente nunca vai negar um prato de comida ou coisa e tal. Só que, claro, é aquela coisa que eu já conversei com ela. Tem uma regra dentro de casa que tem que ser seguida, senão fica uma bagunça. Imagina só uma menina aí com 14 anos grávida. Ela não tem condições de criar uma criança. Quem vai criar é o pai e a mãe. No caso, vão ser os avós que vão criar. E muitas das vezes aí aquela menina ali, né, acaba cometendo outro erro e tendo outro filho. Aí com 15 anos tem outro filho. Aí começa aquela coisa que ela não termina os estudos, ela é prejudicada. Aí o rapaz, se não assumir, o rapaz que fez o filho, sabe? Se ele não assumir, vai crescer uma criança sem pai. Então, a gente nunca criou ele desse jeito. Ele sabe muito bem o que é o certo e o que é o errado, entendeu? Só que aí aconteceu isso e ela acabou tomando essa providência para não cair uma responsabilidade sobre ela. De repente, alguma responsabilidade nesse termo, ou de repente alguma outra coisa, sabe? Então, aconteceu isso, a gente fez isso aí no caso, né? Então, agora toda a responsabilidade é da minha mãe, o Ministério Público já foi comunicado. Então, resumindo, a família do Douglas a gente pode contar sim, mas são pessoas humildes, não têm condições de estar toda hora nos auxiliando, né? E com a minha família, eu só tenho o meu pai agora, só. Né? E o meu pai tem o jeito gauchesco dele,
né? Se eu não for lá ver ele, ele não vai vir me ver, né? Então é isso. Então nós só temos a família do Douglas, mas também são pessoas humildes. A minha família é assim, pessoal, sabe assim, ó, vamos construir uma casa. Se convidar ele, ele vai me ajudar. A mãe, tanto que a mãe tá com 50 anos. Os primeiros, a Noni, que aqui a gente fala assim, não sei se aí na sua cidade conhece assim, a Noni, os cocurutos que a gente chama aqui, foi a mãe que arrancou. A mãe veio aqui, ajudou a arrancar do terreno, foi a mãe que nos ajudou aqui. Foi. Então, assim, ó, é isso aí que a gente pode contar, sabe? Mas assim, você dizer assim, eu preciso de tanto em dinheiro, eles não têm como nos ajudar. Mas, sabe, o braço estendido, que nem meu irmão, ele se mudou, eu fui lá e ajudei ele. Não me custa ir lá ajudar ele, sabe? Então, eu penso assim, se eu precisar deles e eles puderem me ajudar, eles vão me ajudar. Então, é essa aí que a gente pode contar dessa parte aí, sabe? É essa ajuda que a gente pode contar. E eu acho que isso aí vale mais que todas, porque... sabe, precisou de alguma coisa, a gente pode contar com eles vêm lá e me ajudam em alguma coisa, entendeu? Então, da minha parte, eu só tenho o meu pai. Só. E já tá velhinho. É só ele. Então, é isso. A minha madrasta, como vocês sabem, faleceu no início do ano. Mas então é isso, pessoal. Resumindo isso, quando eu tiver lá com uns 3.000 inscritos, eu quero ver se gravo um vídeo contando a nossa história. Porque a história do Douglas, ela é muito forte. Desde os 8 anos, o Douglas já teve que aprender a fazer comida e coisa. Devido aos problemas de saúde da mãe dele, nós vamos contar a minha história também. Eu quero contar por que nós viemos parar aqui, como que a gente vem parar aqui. Eu vim parar aqui por meio de um familiar meu, que aconteceu um incidente, mas eu quero contar essa história mais pra frente, quando eu tiver mais inscritos. E se vocês também quiserem, então se vocês quiserem saber da nossa história, comentem aí embaixo, eu quero saber da história de vocês. Se não tiver comentário nenhum, é porque vocês não querem saber, então eu não vou gravar o vídeo, né? Porque a nossa história nós já vamos fazer 9 anos de casado, então já é uma história. E mais a história dele e a minha, né? É bastante forte. Nós temos 4 anos de diferença, ele tem 20... Fez 28 ou 29? Eu tenho 28, eu vou fazer em março agora, 29 anos. Não sai dos 29 não nunca. 29. Meu Deus do céu, já faz 9 anos que o homem não sai dos 20. Te casei com 18, né? E eu vou fazer 33 e ele vai fazer 29. 4 anos de diferença, né? Mas parece que eu tenho 29 e ele 33. Né? É uma diferença. Mas então é isso, pessoal. Vou encerrando esse vídeo por aqui. No próximo, daqui a uns dias a mais, eu gravo mais um vídeo de comentário, de abraços, né? Porque vídeo assim é muito longo, meu celular ele não aguenta, né? Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa comunicação do Douglas, que ele participa muito dos vídeos, né? A Gilda que comenta, né? A Gilda sempre comenta a participação do Douglas. A minha participação. A Gilda é aqui da nossa cidade de Bagé, uma inscrita aqui da nossa cidade. Eu conheço só ela. A Gilda nós conhecemos. A Gilda nós conhecemos, nós fomos na casa da nossa inscrita Gilda. Quem sabe, se tu mora perto, a gente vai na tua casa te visitar. Se tu é aqui da nossa cidade, comenta aí se tu quer uma visita da gente, que a gente vai aí te visitar, né? E dos arredores aqui também, né? Se for perto, né, minha gente? Eu sou aqui de Porto Alegre, vem aqui me ver. Não tem como, né, gente? Eu quero ir ver a Kátia de Porto Alegre, né? Porque eu quero ir lá conhecer o alemão dos Caçadores do Sul, né? Quero ver o que o alemão esconde, que ele não mostra nos vídeos o rosto dele. Aí eu tô curioso pra ir lá, né? Aí então vou fazer uma revisão boa e aí eu vou lá ver. Falando do carro, só para encerrar aqui, gente, você sabe que eu sei dirigir, mas sei dirigir meia boca, eu não sei estacionar. E o que acontece? Esses dias o Douglas foi pescar, que ele esqueceu o tal do peixe na bolsa. O Douglas foi pescar e eu fui pra minha amiga passar o dia lá com ela da chácara para mim não ficar sozinha. Aí eu fui de carro e de noite, eram 10 horas, o Douglas não chegava nunca, eu fui de manhã 11 horas e retornei, eram 10 horas da noite. E lá é chácara, mas a rua da frente, assim, transita muito caminhão, muita gente, assim, que vai viajar. E aí eu pedi pro esposo dela tirar pra mim poder, porque eu tava com medo de dar uma ré no carro lá e tirar, né? Aí o esposo dela tirou pra mim e ela disse, não, Pamela, tu vai na frente, eu vou de atrás, porque é muito escuro, é campo pra lá, né? Na frente do Aras ali.
ela veio comigo até aqui, ela vem atrás de mim, cuidando, eu na frente, dirigindo. Quando chegou aqui na frente de casa, eu parei o carro virado para a porteira e a porteira não abria para mim entrar com o carro. Aí eu fui dar uma ré. Quando eu dei uma ré, eu arrastei um pedrão que tem ali na frente, subi por cima daquele pedrão, arranquei metade do para-choque. E aí eu fiquei nervosa porque tinha criança brincando na rua, estavam atrás do carro, tinha um carro do vizinho ali, o vizinho saiu correndo, achou que eu tinha atropelado o carro dele, quebrado o carro dele. Só atropelou a pedra. Então eu quebrei o para-choque, tá? Eu fiquei muito triste que eu quebrei o para-choque, fiquei muito triste, catei todos os caquinhos para ver se eu conseguia colar, tá? Aí, R$400, né? Aí ontem nós fomos para a igreja, estava chovendo de noite, eu digo, não, Douglas, eu vou voltar, porque eu preciso pegar o carro mais vezes, para mim poder aprender a dirigir, né, e tal. Aí peguei o carro lá saindo da igreja e vim até aqui direitinho, né? Ele viu que eu vim direitinho, seguindo tudo. Só atropelei quase um homem, né? Eu disse pra ela, para pro rapaz passar, né? Porque a preferencial era do rapaz de bicicleta. E aí ela disse, para. E aí daqui a pouco ela parou, mas já tava quase na roda da bicicleta. Pobre do homem, quase teve infarto. Coitado do homem. Mas chegou, ela veio direitinho. Aí ela foi, a gente chegou aqui na frente de casa. E aí ela ficou meio... Só um pouquinho. Gente, era uma chamada importante, por isso que nós paramos para atender. Mas aí, tu tava falando... Que aí ela quase matou o homem de bicicleta ali, que eu disse pra ela, para. E ela parou, mas já parou muito em cima, né? E aí ela viemos embora aqui, ela veio direitinho, né? Que eu sou um ótimo professor, eu ensino bem. E aí ela veio embora. E aí quando ela chegou aqui na frente de casa, nós metemos o bico do carro certinho. Eu desci, abri a porteira e disse pra ela, amor, agora tu só tira o pé da embreagem um pouco e dá uma acelerada e vai desvirando o volante. Só que aí o que ela fez? Ela deu uma acelerada, tirou o pé da embreagem e não desvirou o volante. Aí, resumindo, amassou toda a porta do carro ali, tá? Quebrou o para-choque e amassou a porta do carro, né? Isso... Meu Deus, eu fiquei decepcionada, porque assim, ó, eu sempre estacionei aqui dentro direitinho, desde o dia da pedra eu não consigo estacionar. E ele falou pra mim assim, acelera. E eu nunca entrei aqui na frente acelerando, porque eu tenho medo do Santana já entrou dentro do carro, dentro do banheiro. Por isso que o banheiro ficou todo quebrado. Então eu nunca entrei acelerando e ele mandou acelerar ainda com o volante todo virado pro lado da porteira. Eu entrei no moeirão, não arranquei o moeirão, mas arranquei quase a porta do carro. Imagine agora, nós vamos ter que lixar o carro, ele vai comprar uma tinta para nós pintar. Vamos ter que ajeitar, porque eu não posso viajar com um carro daquele estado, né? Todo quebrado, todo arrebentado. É assim, pessoal, é um carro antigo. Só que a gente prioriza assim, um carro antigo, mas tem que ser um carro, né? Tem ajeitadinho, não pode estar todo. Nós não gostamos de coisa caindo aos pedaços, né? Não é porque a gente é humilde que a gente vai dar com troço caindo aos pedaços, né? Então, assim, não foi porque eu quis, eu tô aprendendo. Só o que acontece? Eu disse pra ele, me ensina a estacionar lá no campo, me leva lá no campo, a gente bota uns porretes, né, fingindo que é a porteira. Só que ela já entrou várias vezes aqui, pessoal. Foi um descuido, aconteceu. Eu disse pra ela, normal, fazer o quê? Agora só vai ter que me ajudar a lixar, né? For reformar, normal. Mas já entrou várias vezes aqui. Foi que de repente ela ficou nervosa por causa da pedra. Acho que agora vou ter que tirar. E tinha um vizinho parado ali na frente, só bisbilhotando a vida dos outros também, né? Mas acontece. Isso aí foi isso aí. Deu pra desamassar quase toda a porta. Sabe? Mas vai ficar bom. Agora, domingo ou sábado, se der, a gente vai... Aí eu vou gravar o vídeo pra vocês, nós reformando o carro. Parte dele, né? Se Deus assim quiser. Então, gente, nós vamos encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vou editar ele vai subir em tempo real. Já vou editar, juntar ali, né? Cortar essas partezinhas aí que eu tive que ir parando. Vou editar ele, vou subir em tempo real para vocês. Comentem bastante aí no vídeo, né? Se vocês tiverem perguntas, deixem perguntas para mim estar respondendo nos próximos vídeos. Vou estar gravando outro vídeo respondendo perguntas, tá? Aí eu vou fazer assim, eu vou colocar uma foto lá no Instagram e no meu Instagram, que é Me Desafiando em Meu Lar. Eu não posto nada daqui de casa no meu Instagram pessoal. Porque na minha cidade aqui, a maioria não sabe que eu gravo, família não sabe que eu gravo, nem a família do Douglas sabe que eu gravo. Eu não contei, porque quando eu tinha canal da outra vez,
enquanto eu não apaguei meu canal, muitas pessoas não sossegaram. Então, dessa vez aqui, quem descobriu, descobre pelo YouTube mesmo, né? Então, o meu Instagram pessoal, eu não posto nada da minha casa, nada daqui. No meu Instagram, Me Desafiando em Meu Lar, que é o Instagram do canal, ali eu gravo história, coloco as fotos daqui. E eu vou colocar uma foto nos próximos dias lá, perguntando se você tem alguma pergunta. E aqui também nos próximos dias vou colocar postar uma foto aqui perguntando se tu tem alguma pergunta, que mais pra frente vou estar gravando outro vídeo respondendo perguntas, tá bom? Que assim, como tem gente chegando, a gente vai se conhecendo melhor. Então, gente, um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! I'm feeling my way through the quiet, trying to find where I belong. Don't know how far I've got to go, but I know I've got to stay strong.